Oi pessoal, bom dia! Meu nome é Lucas e eu tenho uma aula para vocês. E hoje vamos para a nossa aula de número 2 sobre missões. E vamos falar um pouco sobre o profeta Jeremias. E o título da nossa aula hoje é O Nosso Deus Capacita. O nosso texto base está lá em Jeremias 18, 6. E nós vamos ler só a parte B desse versículo, que diz assim: Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. E vamos para a nossa aula. Vocês já ouviram falar de um oleiro? O oleiro trabalha com barro e com argila. O oleiro pega esse barro e essa argila e transforma em objetos para uso de decoração. Sabia, pessoal, que o oleiro ou o ceramista também pode trabalhar com argila em uma roda? E essa roda gira o barro enquanto o oleiro vai modelando. E antigamente, os objetos de barro tinham muita utilidade na sociedade. E eles eram utensílios essenciais na vida cotidiana. E sabe o que eles faziam com isso? Os vasos de barro eles eram usados para transportar e armazenar água. Também azeite, vinho e muito mais coisas. E naquela época, a profissão de oleiro era muito comum. Jeremias era um sacerdote e morava numa cidade chamada Anatote. O povo de Deus estava tão longe do Senhor no tempo do profeta, e os israelitas teimavam em adorar outros deuses, cometendo o pecado da idolatria. Eles não se arrependiam, nem davam sinal de que iriam se arrepender. Então o Senhor resolveu enviar seu mensageiro para alertar o povo e lhe falar um pouco sobre o terrível castigo que viria. E quem seria essa pessoa? Ah, se vocês estiverem pensando no profeta Jeremias, então vocês acertaram. E Jeremias foi um profeta muito ousado e corajoso. Mas vocês podem pensar: nossa, como eu queria ter nascido assim como Jeremias, corajoso e seguro. Ih, pessoal, mas vocês estão enganados. E eu vou contar para vocês como Jeremias foi chamado para ser profeta do Senhor naqueles tempos difíceis de pecado e de rebeldia do povo. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias e ver a primeira coisa que Deus falou a ele. E a passagem que vamos ler está lá em Jeremias 1,5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E nossa, pessoal, que chamado tremendo, hein? Realmente, Deus tinha escolhido Jeremias para ser seu profeta, mesmo antes dele nascer. Mesmo com essa declaração maravilhosa de Deus, Jeremias sentiu medo e achou que não estava pronto. E disse: Ah, Senhor Deus, eu não sei o que falar, porque não passo de uma criança. Pois é. E o que Jeremias estava querendo dizer com isso? É mais ou menos assim: Ah, Senhor, é muita responsabilidade para mim. Eu não estou preparado para isso. Eu sou muito jovem. Mas Deus não desistiu de Jeremias. O Senhor mandou transmitir a sua mensagem ao povo. Mas Deus viu que Jeremias ainda estava com medo. Por isso lhe disse: Não tenha medo, porque eu sou com você para livrá-lo. Nós podemos fazer uma lista das nossas fraquezas e limitações, assim como Jeremias. E Deus conhece cada uma delas muito bem, mas Ele nos promete sua presença, dando-nos capacidade para fazer a sua vontade. Claro que temos medo das dificuldades, assim como Jeremias, mas é o Senhor quem nos faz superar cada uma delas, é o Senhor quem nos capacita. E quando Deus nos dá uma missão, Ele mesmo nos ajuda a executá-la, sabia? Depois disso, o Senhor estendeu a mão e tocou a sua boca, colocando nela as suas palavras. Deus deu a Jeremias autoridade para falar e disse: Hoje o estabeleço sobre as nações e reinos. Essa palavra para as nações anunciava tanto mensagem de destruição como de reconstrução, o que não seria nada fácil para um profeta falar, nem para o povo ouvir. E uma das mensagens do profeta era que seu povo seria levado para longe de Jerusalém e viveria 70 anos em terras distantes e estranhas. Os israelitas sofreriam como castigo por terem deixado o Senhor, mas esse não seria o fim deles. O Senhor iria trazê-los de volta e teriam paz de novo. Deus também falou e ensinou a Jeremias a sua palavra de várias maneiras diferentes. E uma vez o Senhor disse a ele que descesse à casa do oleiro. E pessoal,
Vocês lembram o que o oleiro faz? Pois é, o oleiro é aquele que trabalha fazendo objetos de barro. Ele disse a Jeremias que descesse à casa do oleiro e que lá ouvisse as suas palavras. Deus queria ensinar a Jeremias algo muito importante. O profeta obedeceu e viu o oleiro que trabalhava utilizando as rodas para modelar o barro. Mas o vaso que ele fazia estragou em suas mãos. Por isso, ele refez o vaso conforme ele mesmo quis. Então Deus disse ao profeta Jeremias: Acaso não poderei fazer de vocês casa de Israel como este oleiro? E o Senhor faz uma comparação. Como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão. Deus disse ao profeta e ao povo que, assim como o oleiro, ele era capaz de remodelar o vaso mal formado. Ele quis dizer que é Deus que forma e molda a nossa vida, e que seu povo, que andava longe da sua vontade, precisava do toque das mãos do Senhor para refazer tudo que estava errado. E Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E nós, pessoal, somos imperfeitos e necessitamos muito de Deus. Todo dia nós necessitamos que Deus remolde a nossa vida. E sim, Ele é capaz disso. E Jeremias aprendeu essa verdade. E o Senhor pode refazer o que há de errado em nós. Pessoal, quando Deus chama uma pessoa para a tarefa, Ele capacita essa pessoa. E assim como Jeremias, apresentamos nossas fraquezas e limitações a Deus. E Deus promete sua presença fortalecedora. Como Jeremias, antecipamos situações perigosas, mas o Senhor promete nos livrar. Deus não nos chama para uma tarefa para a qual Ele não seja capaz de nos ajudar a cumprir. Que nós possamos, pessoal, estar orando e pedindo a Deus para que Ele nos capacite e nos ajude. Que nós possamos estar nos limpando e mostrando para Ele as nossas fraquezas. E sim, Deus nos capacita. E assim como aprendemos na lição, que nós possamos ser uns vasos na mão do oleiro, que Ele possa nos fazer e nos moldar conforme a vontade dele. Deus nos capacita desde quando éramos criancinhas, Ele nos chama para a sua missão. E qual é a nossa missão, pessoal? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que nós possamos falar de Deus para os nossos amigos, para os nossos colegas da escola, nossos colegas da rua. Que nós possamos, pessoal, falar de Deus a todos os momentos. E que possamos também entregar a Deus as nossas fraquezas e as nossas limitações. E Ele vai nos ajudar e nos fortalecer a cada dia. Então é isso, pessoal. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma ótima semana na presença dEle. E vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse domingo. Muito obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado a Te buscar e a Te servir, Pai. Que nós, de fato, possamos cumprir a nossa missão, que é o ID, e possamos colocar nas Tuas mãos as nossas fraquezas, as nossas limitações, Pai. E assim como Jeremias, que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, Pai, colocar as palavras certas na nossa boca, para que nós possamos falar de Ti para todo mundo, Pai. Possamos falar de Ti para todos aqueles que precisam. Que a Sua vontade seja feita e que o Senhor possa nos usar conforme a Sua vontade, conforme o Teu querer. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe nesse domingo e no decorrer da nossa semana. No Teu nome que nós oramos e pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que vocês tenham uma ótima semana, pessoal. Tchau.